Amém? Tudo bem? Vamos agora na nossa aula 3. Nós já oramos, já pedimos ao Senhor para que Ele acompanhe os ensinamentos, para que seja colocado tudo de acordo com a vontade dEle, né? Na aula 2, nós falamos sobre a influência de um líder. E hoje nós vamos falar da comunicação. Então nós sabemos que um líder, para ser um bom líder, ele precisa ser influente. E hoje nós vamos falar que um bom líder, para ser influente, ele também tem que ser comunicativo. Ele tem que se comunicar bem. Óbvio, né, que existem situações onde o poder ele faz com que pessoas que não tenham influência e não tenham boa comunicação tenham muito sucesso. Por quê? Porque eles utilizam o seu poder, ou econômico, ou poder dado pela sua autoridade de cargo, né? Isso a gente vê muito em repúblicas, né? Assim, que são socialistas, a gente vê onde politicamente existem ditaduras. Então a gente vê que líderes, não quer dizer que sejam bons líderes, tá? Mas líderes utilizam da força e o poder para poder não precisar usar nem de influência dos moldes que nós vimos na aula passada e nem de comunicação. Eles não precisam de comunicação, tá? Eles usam o poder e a força. Como não é o nosso caso de liderança, né? Nós estamos aprendendo a sermos líderes de acordo com aquilo que Paulo ensina, daquilo que a gente vem aprendendo, né? Então, assim, nós não vamos utilizar da nossa força e do nosso poder, né? Nós vamos utilizar de outros métodos que são muito eficazes e eu acho que são mais agradáveis para a gente conquistar o povo. Não porque nós temos força e poder, mas porque nós estamos falando aquilo que o Senhor deseja que nós falemos. E as pessoas estão ouvindo e se convertam porque foi tocado no seu coração. Então, os nossos princípios são diferentes, né? E hoje, como comunicação, vamos lá. Vamos à nossa aula, comunicação de liderança. A comunicação de um líder. O líder deve ser capaz de compartilhar conhecimento e ideias para transmitir uma sensação de entusiasmo aos outros. Gilbert Amelio. Esse Gilbert Amelio, ele é um doutor em física e ele é um desenvolvedor de empresas de altíssimo nível. O que ele diz aqui para a gente? É um exemplo do mundo secular, tá? Mas como exemplo de liderança, o mundo secular ele é recheado de exemplos que a gente pode também seguir no nosso ministério, né? Porque o sucesso do nosso ministério é o sucesso do nosso do reino, né? Então, assim, é importante que a gente siga alguns exemplos que a gente está vendo, mesmo que seja no mundo secular, mas que eles têm conteúdo para que a gente possa também receber esse conteúdo e a gente possa aplicar também, para que nós tenhamos mais sucesso no nosso ministério. O que é essa pessoa, esse senhor Gilbert, ele diz? Bom, se você tem um ministério, vamos colocar aqui na igreja, né? Se você tem um ministério, compartilhe com as pessoas as suas ideias, compartilhe com as pessoas a sua visão, compartilhe aquilo que você acredita que você possa chegar, tente demonstrar para essa pessoa até onde é possível chegar. Você como líder, você pode transmitir essa visão, deixa as pessoas conseguirem entrar na sua mente, né? Tente demonstrar através de exemplos, imagens, palavras, ensinos, tá? Até onde você quer chegar com o seu ministério. Essas pessoas, quando elas se sentem incluídas e dentro daquilo que é o teu propósito, elas tendem a se entusiasmar melhor. Então, assim, antes isso do que uma pessoa que está por estar e não sabe até onde quer chegar, né? Então, assim, dá uma dimensão para a pessoa do hoje e do amanhã.
e de como foi ontem. Comece a colocar para os seus liderados, tá? Uma escala para saber até onde vocês podem chegar. Então, isso a pessoa consegue entrar dentro do teu projeto e saber também compartilhar o que falta. Então, como exemplo, né, compartilhe com seus liderados. Comecem a falar para eles daquilo que você visualiza, daquilo que você coloca como visão, daquilo que os seus pastores colocaram para você, da onde você pode chegar e quais coisas vocês podem fazer. Comece a colocar isso, porque às vezes você pode se surpreender. Pessoas podem contribuir com você na sua visão, com outras ideias para acrescentar as suas. E as pessoas vão se sentir motivadas, entusiasmadas, porque elas estão fazendo parte integralmente agora do seu ministério. Elas não recebem simplesmente ordem, faça. Elas estão participando e também conseguem colocar para você a visão delas. E muitas podem ser muito úteis, tá? Então, como a gente viu na aula passada, ouça, ouve os seus liderados. Você pode se surpreender com algumas informações e algumas sugestões que eles vão te dar. Amém? Vamos avançar então mais um pouquinho aqui. Introdução. O homem gasta, em média, 70% do seu tempo acordado, comunicando-se verbalmente. Desde 1955, 50% do custo da economia norte-americana tem sido relacionado às comunicações. O que a gente tem aprendido com isso, né? E a gente ainda vê uma declaração do senhor Gerald Ford, que é o 38º presidente norte-americano. Se pudesse voltar à universidade, eu me concentraria em duas áreas: aprender a escrever e falar em público. Nada é mais importante do que a capacidade de uma comunicação eficaz. Poxa vida! Então a gente está vendo aqui uma grande autoridade norte-americana, né? E também alguns dados que foram coletados dos Estados Unidos, né? 50% do custo da economia norte-americana, desde 1955, são dedicados à comunicação. As grandes empresas, os Estados Unidos, a educação americana, ela foi pautada em como se comunicar. Então, os professores encontraram maneiras mais eficazes de se comunicar com os seus alunos. Os seus líderes, os seus gerentes, os seus diretores encontraram maneiras mais eficazes para passar informações aos seus colaboradores, e os Estados Unidos se tornou uma superpotência. Então nós vemos que a comunicação, sim, é de grande importância, é de relevante importância. E tanto que o 38º presidente norte-americano falou: se eu pudesse voltar à universidade, eu iria me dedicar em falar e escrever bem. Então, assim, a gente está vendo que a comunicação ela se transformou ao longo dos anos algo importante. Só que dentro do nosso ministério, nós temos que trazer também esses dados. Nós temos que trazer também essas fórmulas. Afinal de contas, se deu sucesso para os americanos, para o mundo secular, para as grandes empresas, a gente pode tirar algumas lições com isso. Então vamos aprender um pouco mais sobre comunicação. Qualidades de um bom comunicador. A. Convicção. B. Expectativa. C. Credibilidade. D. Oportunismo. E. Criatividade. F. Aplicação. G. Liberdade. H. Visualização. I. Identificação. J. Influência, que foi alvo da nossa aula passada. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é cada um desses pontos aqui. Então vamos começar com a convicção. Pessoas comuns se tornam preletores excepcionais quando expressam as suas convicções com paixão. Primeiro tópico, uma explicaçãozinha. Pessoas comuns, eu, você,
nós podemos nos transformar em ótimas pessoas comunicativas. Nós podemos ser bons em comunicação. A partir do momento que a gente estude um pouco mais, que a gente aprenda um pouco mais com esses exemplos, com estas pessoas, né? E a gente pode se tornar grandes pessoas na parte da comunicação. E a parte da comunicação, igual à influência, tem grande importância para o nosso ministério. Quando você se portar melhor, quando você se comunicar melhor dentro do seu ministério, o seu ministério produzirá mais, porque as pessoas irão entender melhor aquilo que você quer explicar. E aí a gente vê, né, que como está escrito aqui, né, não é necessário ser um grande comunicador. Nós aprendemos. Essa parte da comunicação é algo perfeitamente possível uma pessoa simples fazer. Não é necessário grandes estudos, ser uma grande, basta ter paixão. Aquilo que nós estamos dizendo, ministrando, ensinando, aquele que é o propósito do nosso ministério, quando nós colocamos com paixão, as pessoas entendem. Não é necessário nós sermos grandes, saídos de universidades próprias para este fim. Pessoas simples podem ser grandes comunicadores. Uma das condições para isso é que aquilo que nós estivermos falando, ministrando, ensinando, a gente faça com paixão. A nossa paixão em falar será um motivador para as pessoas ouvirem e aprenderem. Então, pessoas simples como nós podemos ser grandes comunicadores. Não se menospreze, ou nós não devemos nos menosprezar por não termos tido uma grande faculdade ou alguma coisa parecida. Tá? Nós podemos ser grandes comunicadores, sermos influentes e não deixarmos de sermos simples. Aqui no caso, da parte de convicção, é fazermos com paixão, né? Defendermos, falarmos, acreditarmos naquilo que nós estamos dizendo com paixão. Essa é uma parte importante, que é a convicção. Quando eu tenho paixão para defender, falar sobre algo, então eu estou convicto de que aquilo é desta forma. E a convicção é importante para que as pessoas possam interpretar e possam entender como sendo algo verdadeiro e correto. 2. A ferramenta mais poderosa da face da Terra é uma alma humana ardendo de paixão. Ferdinand Foch. Então nós estamos vendo aqui que esse Ferdinand Foch, ele está dizendo a mesma coisa que está dizendo no 1 aqui. Tá? Se nós tivermos uma alma apaixonada pelo que nós fazemos, nós seremos grandes comunicadores, porque aquilo que vai sair da nossa boca está saindo direto do nosso coração. Tá? E as pessoas vão perceber isso e vão entender exatamente o que o nosso coração quer dizer. Amém? Vamos ver aqui uma outra parte, né, que nós estamos estudando, que é a expectativa. B, expectativa. Acredite que pessoas possam mudar. Importante isso, tá? Se você tiver no seu meio alguém que você esteja percebendo que não está muito atencioso, muito afim do seu ministério, muito afim de colaborar com você, que não está dando atenção para aquilo que você está fazendo, que não está colaborando como você acha que deveria ser, acredite que ela possa mudar. Acredite nas pessoas. Foi falado isso na aula passada e estamos repetindo aqui, tá? Acredite nas pessoas, tá? As pessoas podem mudar. Ponto 1. Não importa para quantas pessoas você estiver falando. O que importa é o tamanho do resultado que você poderá ter nas pessoas que estiverem ouvindo. Isso aqui é legal, tá, gente? Se o seu ministério for de poucas pessoas, uma pessoa, não importa. Tá? Se prepare como se fosse 10, 100 ou 1000. Se você for ministrar no púlpito da igreja, não importa quem vai estar na igreja, se vai ser 1, 10, 100 ou 1000. A tua preparação terá que ser a mesma.
Você terá que se preparar, se organizar, orar, jejuar. Você terá que fazer aquilo que você tem que fazer para que quando você estiver fazendo, e creia que tem propósito em tudo. Se o teu ministério tem uma pessoa, o resultado daquela pessoa vai ser tão grande, mas tão grande, se você adotar tudo que nós estamos falando, né? Se preparar, estudar, levar algo, um bom alimento, como foi dito na aula passada. Então, assim, se você estiver preparado, estiver se preparando, orando, tá, o Espírito Santo vai falar e o resultado nessa uma pessoa vai ser algo tão grande, mas tão grande, que pode até equivaler com uma igreja cheia de 100, 200, 300 ou 1000 pessoas. Quando você subir num púlpito para ministrar para mais pessoas, às vezes até ministrar no culto, pensa que o cuidado que você vai ter, e você não deve se sentir menor porque a igreja vai estar vazia, porque você, quando alguma pessoa de renome, os pastores vão, a igreja vai muita gente, e quando você foi convidado e tem poucas pessoas, fique em paz, viu? Porque o que você vai falar é para aquelas pessoas que foram. Não importa se a igreja está cheia, tem aquele, oh, glória a Deus, glória a Deus. Não importa, você não é motivado por isso. Você é motivado para levar a palavra. E a palavra que você vai levar pode ser para uma das pessoas, daquelas 4 que foram, uma delas vai ser tocada pela tua palavra. E a tua palavra, a palavra não é tua, né? A palavra do Senhor, que o Senhor usou você para falar, vai mudar a vida daquela pessoa. Então a importância, se você perguntar qual é mais importante, uma pessoa ou 100, eu digo para você, se uma foi tocado, uma é maior do que 100 que não foram. Tá? Então, assim, o propósito de Deus prevaleceu, a palavra não voltou vazia e você fez a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes vai ter só o servidor ouvindo a tua ministração e que seja um deles tocado pela tua ministração. O Espírito Santo, às vezes, ele é muito... ele faz aquilo que ele quer, e ele quer falar com uma pessoa, às vezes. E a tua ministração foi modificada na hora para aquela pessoa. Era ela que ele queria alcançar. E você foi usado para alcançar aquela pessoa. Então, assim, não se sinta menor porque poucas pessoas estão te ouvindo falar. Se preparem, pois o resultado dessas poucas pessoas pode ser maior do que o resultado de uma igreja lotada ou de um ministério de dezenas e centenas de pessoas. Tá? Fique firme, faça aquilo. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Creia, você falou para quem tinha que ouvir. Fique em paz, que o resultado e quem se responsabiliza pelo que você falou não é você, é o Senhor. Amém? Se mostrar interesse nos seus liderados, então os mesmos mostrarão interesse em você. Olha que legal. Os seus liderados, você já os conhece. Você já sabe quem são, como são, o que fazem. Você já tem um pouco de intimidade com ele, porque você é um líder, que a gente já viu na aula passada, é um líder que está se evoluindo, e você agora tem os seus liderados muito próximos e você já está fazendo um discipulado. Então você sabe quem são. Você sabe como dizer para eles as coisas. Então aqui está colocando aqui nesse 2, expectativa 2. Se mostrar interesse nos seus liderados, então os mesmos mostrarão interesse em você. Se a sua palavra que você for liberar, uma reunião, uma ministração, tá? Toda vez que você for encontrar com seus liderados, leve uma palavra. Se você levar uma palavra para o momento que eles estão passando, ou para o momento de um deles, ou alguns deles estão passando, você está mostrando interesse pela vida deles. E eles mostrarão interesse por aquilo que você está dizendo. Você está falando com ele. Tá? Então é importante que a gente defina muito bem e a gente conheça, né? São nossos liderados, a gente já está tendo um pouco de comunhão, nós já sabemos como eles se sentem, né? Então nós temos que aprender um pouco mais e quando nós levarmos a palavra,
a gente tem que levar uma palavra que a gente preparou, que o Espírito Santo preparou e vai chegar neles. E é legal porque cada vez mais você vai ter comunhão na vida do seu ministério. Dentro da expectativa, nós temos 4 pontos que nós podemos abordar aqui, 4 pontos de fé. Né? Um, que a gente vai chamar de A, fé em Deus. Sem isso, fará apenas o que você sozinho é capaz de fazer. Se você não tiver fé em Deus, você vai fazer apenas o que uma pessoa humana faz. Ou seja, você não vai tocar, você não vai fazer. Se algum assunto for de interesse, legal, as pessoas vão te ouvir. Mas nada mais do que isso. Você tem que crer que Deus está no negócio. Você tem que crer que o Senhor está agindo. Você tem que crer, porque é o Senhor que vai fazer aquilo que você não pode. A entrar no coração e a palavra chegar lá naquela pessoa é o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver fé que aquilo que você está fazendo, tá? Fé em Deus, que Deus vai agir no momento, que Deus vai promover aquilo que você está falando no coração das pessoas, não vai acontecer. Vai ser só um ser humano, tá? Limitado, falando, por mais que você fale bem. Amém? B. Fé em si mesmo. Sem isso, nada fará. Se você não acreditar em você mesmo, o que você pode fazer? Você vai fazer alguma coisa meia boca. Ou você acredita que o Espírito Santo está agindo na tua vida e a oportunidade que você está tendo de falar algo para alguém, tá? Ela está no controle do Espírito Santo e você vai estudar e você vai fazer. Nos teus estudos é o Espírito Santo que está mostrando para você o que você vai falar. Você vai fazer o quê? Tá? Então, assim, é mais um homem querendo falar coisas de homem. Tá? Espiritual não existe. Então, fé em Deus para que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Fé em você, porque você está sendo usado para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. C. Fé no assunto. Sem isso, você fará sem convicção. Se for lhe dado um tema, creia que esse tema foi lhe dado e ele tem muita informação e muito ensino para poder passar para as pessoas. Então você tem que ter fé. Não fica com aquele negócio quando alguém te passar um tema. Ah, mas esse tema não tem nada a dizer, esse tema é difícil. Tem. Todos os temas que te derem, se você tiver sobre a ação do Espírito Santo, ele vai ter algo muito importante para transmitir para as pessoas. Então, fé no assunto que você está ministrando, seja ele qual for, tá? Seja ele legal, seja ele chato, seja ele qual for, tem propósito do Senhor em falar. Se foi dado para você falar, tem propósito e tem lições a serem aprendidas. Amém? D. Fé em seus liderados. Sem isso, fará, mas sem aplicação da parte deles. Se você não tiver fé nos seus liderados, você vai fazer, tá? Mas se você não tiver fé neles, o resultado, o que você pode esperar? Você tem que ter fé neles, fé que eles vão entender a mensagem, fé que eles vão aprender. Você tem que ter fé neles, tá? Para que aconteça alguma coisa diferente, tá? Senão é um homem falando para outro homem, tá? Nada mais vai acontecer. Então a fé vai ter que existir em vários pontos, em Deus, em você, na pessoa que está ouvindo, tá? E no assunto que você está falando. E os grandes líderes acreditam em pessoas e pessoas acreditam nos grandes, em seus grandes líderes. Então aqui nós estamos vendo que todo grande líder acredita em pessoas e todas as pessoas acreditam nos grandes líderes. Tá? Então assim, a fé tem que existir. Sem a fé não vai rolar, não vai ter conexão, não vai ter conexão. Você tem que acreditar no teu pessoal, e o teu pessoal tem que acreditar em você. Tem que haver uma ligação. Amém? C. Credibilidade. Viva o que você está falando. Toda comunicação envolve 3 componentes essenciais: intelecto, emoção e vontade. Ou seja, pensamento, sentimento e ação. Então, qualquer coisa que eu queira comunicar vai envolver algo que sei, algo que sinto, algo que estou praticando. Um bom comunicador precisa possuir pessoalmente essas 3 qualidades essenciais. Bom, se eu vou falar
alguma coisa para alguém, eu tenho que falar o que eu sei. Eu não posso falar o que eu não sei. Então eu tenho que estudar, né? Tenho que me preparar. Então eu tenho que saber o que eu estou falando. O assunto que eu estou falando, eu tenho que saber. Então eu vou me dedicar. Agora, o que eu sinto sobre isso? Então, assim, o meu sentimento, na hora que eu estiver ministrando, ele tem que. Eu não posso ser uma pessoa fria a ponto de não transmitir aquilo que necessariamente sobre esse assunto eu tenho que dizer. Eu tenho algo a dizer. Então, é necessário que eu faça isso de uma maneira com sentimentos. A pessoa tem que sentir que tem verdade saindo, né? E não é porque você está sendo falso, é porque você realmente tem que sentir, tá? Senão você está fazendo algo que você não deveria estar fazendo, tá? Você tem que sentir, você tem que ter amor por aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, seja qual for. Algo que você está praticando. Bom, existem assuntos que quando a gente vai falar, na verdade a gente aprende quando a gente está estudando, porque a gente não faz. Olha, eu cansei de aprender com aquilo que eu fui estudar, porque até então eu não fazia. Gente, tem tanta coisa que nós somos falhos, mas tanta coisa que nós somos falhos, e a gente não percebe que a gente é falho. A gente só vai se dar conta disso quando a gente está preparando, às vezes, uma ministração, ou quando a gente ouve e toca no nosso coração. Mas quando a gente está ministrando, algo bate mais fundo. Algo vem aqui assim, como se uma cobrança interna. Como que eu vou falar para as pessoas fazerem algo que eu não faço? Parece que essa cobrança vem dentro de nós. Então eu costumo dizer, eu ouvi isso, não é a palavra minha, mas eu ouvi isso e eu guardei para mim. Toda ministração, ou toda palavra que você falar para alguém, se ela não produziu alguma mudança em você, não espere que ela vai produzir mudança em outras pessoas. Se você pretende falar sobre um assunto, mesmo que você não soubesse até então, mas você estudou e aprendeu, então que a partir daquele momento você mude. Se você realmente acredita nele, da forma com que você está ensinando, então que você mude naquele momento junto com as outras pessoas que também vão mudar. Mas você tem que produzir mudanças, primeiro em nós. Se eu estou falando e eu não estou mudando, eu continuo agindo da mesma forma que eu agia, então são palavras vazias e falsas. Tá? Então, assim, vamos evoluir um pouco nessa parte, né? Nós não somos obrigados a saber tudo, mas a partir do momento que a gente descobre e a gente sabe, a gente tem responsabilidade em mudar o nosso dia e a gente começar a mudar o nosso dia a dia. Nos primeiros 6 meses do ministério de um líder, a comunicação precede a credibilidade. O que você fala é igual ao que você é. Para o resto do seu ministério, credibilidade precede a comunicação. O que você é igual ao que você fala. Uma explicação. Nos primeiros 6 meses, no começo do ministério de alguém, tudo que você fala, o seu liderado acredita que você é aquilo, que você faz daquela forma. Tá? Então, quando você fala, olha, é assim e tal, as pessoas que não te conhecem encaram como você sendo realmente daquela forma e você fazendo aquilo. Só que depois de um período, as pessoas não vão mais ser enganadas. Elas vão saber quem você é. E elas vão saber que você não é aquilo que você fala, caso isso aconteça. Isso, na aula passada, a gente viu, né, que seria uma falta de caráter. Eu pregar aquilo que eu não sou e eu falar para as pessoas fazerem aquilo que eu não faço. Então, se nós queremos ser bons líderes, nós queremos ter integridade e as pessoas acreditem na gente, nos 6 primeiros meses, ou no começo do seu ministério, você pode enganar bem, mas com o tempo, eles vão conhecer quem realmente você é, tá bom? E você pode perder uma grande oportunidade de você não ser considerado uma pessoa falsa. Oportunismo. Saiba quando falar o assunto e quando parar.
A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25:11. Então, assim, é muito importante a hora que você deve falar alguma coisa e a hora que você não deve falar. Começa a se policiar, começa a ter um senso, né? Para você não ficar dando uns foras aí, né? Vamos ver o que está falando aqui. Saiba o quando e o que dizer. Algumas dicas. Seja sensível ao Espírito Santo e suas orientações. Ele conhece cada pessoa do seu ministério e as suas necessidades. Confie nele, a ponto de mudar o assunto se assim ele determinar. Ele responde pelos resultados. Preocupe-se mais em obedecer às ordens dele do que toda a sua preparação anterior. Nem sempre, ouvintes eufóricos e alegres estão neste estado pela mensagem dita. Não seja movido pelo entusiasmo dos outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Bom, seja sensível ao Espírito Santo, suas orientações. Ele conhece cada pessoa que está no teu ministério. Ele sabe o que ela está precisando ouvir. Então, assim, como a gente falou no verso passado, né? Não vamos ficar dando fora. Vamos aprender a hora que nós devemos falar e a hora que nós devemos ficar calados. Existem hora para cada coisa. Tá? E o Espírito Santo vai te mover para você falar aquilo que você deve dizer, se você estiver sensível. Eu vou falar, eu já dei o meu depoimento na vez passada, e vou falar de novo, porque o assunto veio outra vez. Existem momentos onde nós temos que confortar pessoas. Tragédias aconteceram e a gente tem que confortar pessoas. É uma tarefa dificílima. Realmente, quando eu me vi nessa situação, por conta de falecimentos na família da minha esposa, eu me vi sem saber o que dizer para as pessoas. Eu não sabia o que falar. 2 pessoas queridas morreram e o que eu vou dizer para confortar, para encorajar as pessoas? Eu não sabia o que dizer. Realmente isso é um dom. Eu fiquei mudo, calado, eu fiquei presente, mas eu não sabia o que dizer. Então eu falei assim, Senhor, agora eu vi o que é um dom do encorajamento. Agora que eu conheci, a necessidade me fez ver a importância de um dom que eu não falava. Eu falei assim, não, dom do encorajamento, nossa, o que é isso? É uma coisinha simples. Gente, não é um dom. E eu falei, Senhor, me falta. De todos que me faltam, agora eu vou acrescentar mais um aqui na minha petição ao Senhor. A gente precisa aprender a falar. Tem pessoas que fazem isso com muita facilidade e outras encontram travas enormes. Eu tinha travas. Então, assim, nós temos que aprender a falar, nós temos que orar muito, nós temos que crescer, nós vamos orar muito, nós temos liderança. Vamos pedir a Deus que a gente seja um pouco mais completo. Aquilo que nos falta, que a gente possa obter. Muito importante isso. E o Espírito Santo sabe o que nós temos que falar, tá? O problema é a gente que não consegue pôr, né? O Espírito Santo sabe, tá? Confie nele, a ponto de mudar assunto e assim ele determinar, se assim ele determinar, ele responde pelos resultados. Se você tiver preparado uma ministração, se você tiver preparado um ensino na reunião, você se preparou, colocou, mas na hora o Espírito Santo mudar todo o foco, vai nessa, tá? Ele sabe o que ele está fazendo. Você se preparou, você fez tudo o que você tinha que fazer, você não está errado. Mas naquele momento, alguma pessoa precisava ouvir uma coisa diferente e você vai mudar e você vai ter que sensibilidade para isso. Então, você não responde por isso, é o Espírito Santo. Tá? É ele que responde por isso, ele que é o responsável. E ele garante o que ele faz. Tá? Então, deixa levar. Apenas esteja preparado quando isso acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. Tá? Preocupe-se mais em obedecer às ordens dele
toda a sua preparação anterior. É isso que nós falamos. Nem sempre ouvintes eufóricos e alegres estão neste estado pela mensagem dita. Não seja movido pelo entusiasmo dos outros. Existe todo um sentimento de euforia. Às vezes você está lá, todo mundo, oh, glória, 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 glória. Mas não quer dizer que a mensagem está entrando. Quer dizer que um incentiva o outro a dar glória. Às vezes até o próprio ministrador, né? Você vai ficar falando, deem glória, deem amém. Mas assim, aí tua igreja toda fica eufórica, dando glória, amém, glória a Deus. Mas isso não quer dizer exatamente que a mensagem está entrando no coração das pessoas. Tá? Então, assim, quando você não se preocupe tanto com isso, tá? Fique firme no teu propósito. Você estudou, o Senhor tá contigo, tá? Creia nisso. Você crê na mensagem, creia nela. Você crê no teu público que está lá te ouvindo, creia nele, tá? Creia que, independente da igreja ficar entusiasmada, tá? A mensagem está sendo dita, tá? Não se influencie pelos gritos de louvor, às vezes de glória, 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 glória. Às vezes sim, você percebe isso, lá de cima você percebe, tá? E como você vai perceber também quando alguém está falando isso só por dizer. Apenas esteja com o Espírito Santo, que ele vai mostrar para você a diferença entre um glória e o outro glória. Tá? E aquela pessoa que não está dando glória, mas ele está tão focado, tão prestando atenção naquilo que você está falando, que ele está sendo modificado. O coração dele está sendo modificado. Tá? Talvez o dele, que não deu nenhum glória naquele momento, porque ele estava focado naquilo que ele estava ouvindo, e o Espírito Santo trabalhando no coração dele, ele saia da igreja muito mais modificado do que todas as outras que fizeram outras coisas lá, tá? Então, assim, não se deixe levar pelo entusiasmo, tá? Apenas faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Estudou, orou, tá? Você fez a lição, você estudou tudo que você tinha que falar, o Espírito Santo falou com você, te encaminhou. Apenas vá lá, faça o que seja sensível ao Espírito, se ele tiver mudança, faça aquilo que você foi fazer e glória a Deus por isso. Tá? A palavra do Senhor não vai voltar vazia, independente do entusiasmo ou não. É muito gostoso ver uma igreja entusiasmada. O entusiasmo um contagia o outro. É delicioso isso. Mas isso não... Que bom que seja, continue sendo se estiver acontecendo. Mas isso não quer dizer que a palavra está chegando no coração das pessoas. Tá? Então, assim, que bom que exista, mas não quer dizer que seja necessário isso para a mensagem estar sendo passada. Amém? Criatividade. Estudos têm demonstrado que existe uma ligação direta entre ser previsível ou não, no sentido do impacto sentido pelos ouvintes. Quanto mais previsível a fala do líder, menor o impacto. Por outro lado, quanto menos previsível for o líder ao falar, maior será o impacto. Criatividade. Toda vez que você for ministrar, fazer uma reunião de liderança, seja criativo. Tá? Não seja igual. As pessoas, se você for sempre o mesmo, as pessoas elas não vão ser, assim, tem aquele impacto, né, de receber a mensagem, né? As pessoas já vão estar esperando alguma coisa que você vai fazer ou a maneira com que você irá fazer. Então, assim, o resultado pode ser menos impactante, porque o que você está fazendo é previsível. Então, se você for um pouco criativo, não há nenhum problema, tá? Então, assim, na hora de você dar os exemplos, na hora de você ilustrar, na hora de você fazer as coisas, de chamar a atenção junto com as pessoas que estão próximas a você. Então, assim, isso ajuda, tá? E as pessoas se surpreendem com isso e a mensagem se passa melhor. Então, seja um pouco criativo, tá?
você pode utilizar de diversos recursos para isso. Não precisa ser aquela coisa estática, não. Pode ser modificar um pouquinho que vai bem e as pessoas vão prestar mais atenção, tá bom? F. Aplicação. Saiba o porquê está falando e qual o seu objetivo. Ministrem ou façam uma reunião esperando um veredito. Sigam alguns passos para obter melhor resultado. A. Orem para que o Espírito Santo esteja no comando. B. Desenvolva o assunto ou motivo da reunião, focando em sua aplicação. O propósito não é uma explicação, e sim um resultado, um alvo. Espere por uma resposta prática da parte do seu ouvinte, um veredito. Então vamos lá, aplicação. Se você se propôs a fazer uma reunião, você não fez uma reunião ou uma ministração, você não fez uma ministração para explicar algo para as pessoas. Você está fazendo isso com um propósito, tem um alvo, você tem um objetivo. O objetivo não é explicar. Tá? Então, assim, se você faz uma reunião ministerial, é porque você quer um resultado sobre algum ponto. Tá? Então, você não vai explicar as coisas para as pessoas. Você vai fazer uma reunião direcionada com assuntos e temas com aplicabilidade para que as pessoas saiam de lá fazendo. Tá? Então, elas vão dar o veredito. Sim, eu vou fazer, ou sim, não vou fazer. Tá? Então, assim, mas é dessa forma. Quando você faz uma ministração, você não faz uma ministração para explicar um verso, um capítulo ou um ponto. Você faz uma ministração para que aquela explicação te leve a um resultado, um objetivo. As pessoas que estão ouvindo a sua ministração, elas têm que sair de lá com algum resultado. Não é simplesmente, olha, eu fui na igreja e ele explicou o verso tal. Não, o verso tal tem uma aplicação na vida das pessoas. E é essa aplicabilidade que nós temos que levar para as pessoas que estão ouvindo dentro da igreja. Tanto você ministrando, como você fazendo uma reunião de liderança, tem que haver um alvo, tem que haver um objetivo, aquela explicação ou aquele tema. Então, assim, você não pode simplesmente entrar numa reunião ou numa ministração para explicar um texto. Aquele texto, ele tem que te levar a uma aplicação prática, senão não tem objetivo. Amém? Liberdade. G. Seja descontraído enquanto está falando. Assuntos sérios tendem a ficar muito mais pesados do que o necessário, e assuntos leves tendem a serem discutidos com muito mais interação e produtividade. Em nenhum dos assuntos, o clima deverá ser solto demais. O equilíbrio sempre será o melhor termômetro. Então vamos lá, você tem que falar alguma coisa com o teu ministério, com as pessoas, seus liderados, ou numa ministração. Você tem liberdade para ser bastante solto. Você tem essa liberdade. Quando você está com liberdade, mais solto, falando sobre assuntos pesados, isso tira um pouco do peso do assunto que você está falando. Então, assim, assuntos que são muito difíceis tendem a ser amenizados e as pessoas vão entenderem melhor. Se o assunto é difícil e você ainda vem muito carregado de seriedade, muito carregado, muito peso, aquela dificuldade ela aumenta, o peso aumenta e as pessoas vão ter dificuldade de interagir com o seu coração. Porque eles vão estar assim, vai ser muito difícil para eles verem a realidade sendo confrontadas com a sua ministração, vai ficar pesado. Então, assim, você pode fazer isso de uma forma mais tênue, para que assuntos difíceis sejam tratados com mais leveza, vamos falar assim. Só que assuntos leves, se forem tratados com muito mais leveza, eles podem se transformar assim meio leves demais e fugir do controle. Então o equilíbrio é muito bem-vindo, tá? Você pode ser uma pessoa solta, uma pessoa brincalhona, não há problema nenhum nisso.
tá? Mas desde que não fuja do controle e aqueles assuntos mais leves se virem piadas no final, tá? Então, assim, não é piada, é um culto, ou às vezes é uma ministração com o seu grupo. Então, assim, não pode virar bagunça, tá? Apenas assuntos pesados, você trata ele com um pouco mais de leveza, fica mais fácil de você administrar. Só que os mais leves, maneira a leveza, para não virar bagunça no final, né? Então, acho que é legal isso daí também. H. Visualização. Mostre, enquanto você está falando, gestos, palavras que pintem o retrato daquilo que você está falando. Pessoas fazem o que veem, pessoas sentem o que veem. Bom, a visualização é bem legal, né? Faz parte também da criatividade que a gente falou anteriormente, né? Então, assim, quando a gente estiver ministrando, quando a gente estiver numa reunião, a gente pode, por exemplo, fazer demonstrações verbais para que a pessoa se coloque no texto, para que as pessoas consigam sentir mais aquilo que está sendo dito. Né? Então, Jesus, novamente, né, e através das parábolas, né, ele utilizava isso daí também. Então, o que eram as palavras, as parábolas? Né? Eram visualizações comuns que as pessoas identificavam facilmente para falar dos textos. Né? As parábolas elas vão ser sempre utilizadas, tá? Em qualquer nome que o mundo secular dê, às vezes a parábola ela tem 4 ou 5 nomes que no mundo secular eles chamam por outros nomes, mas a parábola ela é a mesma coisa que todos eles, tá? Então, assim, Jesus realmente era o mestre, não tinha o que falar, né? Então, o mundo secular, né, as escolas de comunicação, eles subdividiram o que as parábolas transmitiam e estudaram a parte, cada ponto da parábola. Então, novamente, a visualização é a parábola. E quando a gente faz uma historinha ou alguma coisa parecida, você consegue visualizar. E essa visualização faz com que você entenda de maneira mais fácil o texto, tá? Então, assim, é legal a gente fazer isso, quando a gente se preparar, né? Alguma história, alguma situação, algum exemplo, algum testemunho, alguma coisa que seja possível a pessoa visualizar naquilo que você está falando. É legal isso daí também, tá? E identificação. Você está falando com seus liderados. Você os conhece, tem ministrado em suas vidas e está participando do trabalho com eles. Fale numa linguagem que todos entendam. À medida do possível, inclua seus liderados em suas ministrações. Uma frase é assim: fale para mim e você fala sozinho. Fale comigo e eu vou escutar. Fale a respeito de mim e você me ganhou. Isso aqui tem que ser estudado também. Essa é uma frase que tem que ser estudada, né? Então vamos lá. Identificação. Nós não estamos falando com pessoas estranhas. Eles são nossos liderados. Nós conhecemos cada um deles. Ou deveríamos conhecer. Deveríamos conhecer o momento que eles estão passando, deveríamos conhecer algumas particularidades de todos eles, nós deveríamos ser próximos deles, tá? Como a gente já viu na aula passada. Então, assim, eles não são pessoas estranhas. E se eles não são pessoas estranhas, nós sabemos como conversar com eles, tá? Então, assim, não vamos utilizar palavras falar bonito, né? Usar palavras que eles não vão entender. Vamos falar do mesmo jeito que eles entendam. Coisas simples. Vamos falar de jeito simples para que eles entendam. Óbvio que se eles forem doutores e tal, se você tiver conhecimento, você muda. Mas o nosso caso são de pessoas simples. Então a gente deve falar de uma maneira que as pessoas não tenham dúvida daquilo que você está falando. Ninguém precisa de um dicionário para interpretar, né, aquilo que você está dizendo. Vamos falar simples, de acordo com as pessoas que estão envolvidas com a gente. Né? Aí depois a gente vem. À medida do possível, inclua seus liderados em suas ministrações.
É comum na igreja a gente fazer isso, mas é um exemplo também para a gente fazer, continuar fazendo. Quando a gente está falando com uma pessoa ou com a igreja, a gente não está falando com ninguém, está falando com a igreja, né? Com todas as pessoas, não é especificamente. Quando a gente usa o exemplo, chama as pessoas, parece que a atenção muda. Então, assim, nas reuniões, quando o assunto for oportuno, né? Quando for, a gente conhece cada pessoa, então a gente sabe de situações, agora não de expor, né? A gente pode falar de forma genérica, mas sabendo de alguma situação que está acontecendo. Agora, não expor pessoas, isso não. Tá? Não devemos fazer isso. Mas, a menos que o exemplo ou a situação permita isso. A gente deve ser, como a gente estudou, educados. Né? Nós não podemos extrapolar, porque senão nós vamos fazer quebra de confiança. Então, assim, as pessoas se aproximam da gente, nós das pessoas, a gente sabe de coisas das pessoas, depois a gente expõe na igreja, ou expõe durante uma reunião. Isso é quebra de confiança, tá? Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Quando a gente vai citar nomes, muito cuidado com isso, tá? Isso é quebra de confiança. Isso pode romper ministérios, tá? Romper liderados. Liderados rompem quando eles sentem que foram traídos. Então, cuidado, mas dependendo do assunto, é trazer situações que estão sendo vivenciadas pelas pessoas, pelo momento, tá? Isso é legal, porque faz com que a pessoa também tenha interesse, porque ele está vivendo aquele momento, né? Então, assim, bacana isso. Quando a gente tiver oportunidade, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de Covid. Então, assim, nas ministrações, pessoas, parentes, estão internadas, estão sofrendo, né? Então, assim, quando a gente puder, dependendo do assunto, quando a gente coloca a situação da Covid e tudo mais para a gente orar, que nós vamos vencer e tudo mais, as pessoas se identificam com aquilo, né? Porque a identificação é um exemplo, né? Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo isso, né? Cada uma das pessoas sabem o que é, às vezes, perder um ente querido, né? Então, eles vão se identificar, eles vão querer saber mais sobre o tema. Então a gente utiliza isso, ou vários temas, né? Então, assim, são situações que a gente pode estar falando, que é briga de casais, essas coisas, quando a gente vai ministrar. Por quê? Porque sempre tem algum rompimento de casais, né? Alguma briguinha de casal. Então a gente tem que estimular. Quando a gente cita e a gente dá um ensino para que haja. Que as pessoas assim, perseverem, que não assim se separem e tudo mais, quando a gente usa esses assuntos, esses argumentos, as pessoas que estão vivendo isso, mesmo sem a gente saber, nós não precisamos saber, né? São assuntos que às vezes acontecem, né? Então, assim, aí as pessoas prestam mais atenção e a mensagem está sendo passada, né? Estamos dando mensagem revigorando as forças, consolando. Então, assim, é legal a gente fazer isso também. Então, a identificação, ela é importante para que as pessoas comecem a prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo dito. Então, os exemplos, as histórias, a visualização, tudo isso faz parte da comunicação. Né? Então, a gente usa tudo isso para a gente se comunicar melhor e as pessoas prestarem mais atenção naquilo que está sendo dito. Né? É uma das formas que está sendo usado. Amém? J. Influência. Foi tema da aula passada, né? Fale de uma maneira que leve as pessoas a colocarem em prática a mensagem que você está ministrando. A. Os ouvintes precisam de uma atitude receptiva. O ouvinte deve entender o benefício que tem em ouvir. O ouvinte precisa ter capacidade de entender aquilo que está sendo falado. O ouvinte precisa ter capacidade de implementar aquilo que está ouvindo. De novo, tá? Nós vamos falar. Se você conhece as pessoas que estão sob sua liderança, é óbvio que num culto não dá para fazer isso, porque no culto tem pessoas, às vezes, de 6 anos, 7 anos, até 80 anos, então é mais complicado. Mas quando você vai fazer uma reunião,
Então, assim, a gente vê que as pessoas que estão lá estão dentro de um nível de conhecimento, de uma faixa de interpretação boa, né, de capacidade para poder interpretar aquilo que você está dizendo. Se você vai falar para um público muito diversificado, é mais difícil, porque se você vai falar, por exemplo, assuntos um pouco mais espinhosos e tem criança, você vai ter dificuldade. Se você vai falar a nível infantil para atender a criança, você vai entediar os mais velhos, né? Então, assim, é muito complicado essa parte, tá? Mas, então, é normal onde haja separação. Né? Por isso que nos cultos fala, ó, as crianças vão lá para a sala, os jovens e adolescentes ficam aqui. Porque os jovens eles já têm capacidade para poder interpretar aquilo que eles estão ouvindo, mas tem que fazer um tipo de separação. Quando a gente vai fazendo na liderança, né, as pessoas, nós já as conhecemos. Então, elas estão debaixo do ministério, você é um líder de ministério, né? Então você já sabe com quem você está falando. Então, assim, você só precisa ter certeza se tudo aquilo que você está falando, as pessoas têm capacidade para poder cumprir. Não vai pedir coisas que elas não possam, né? Você tem que saber também o que você está pedindo. Vai pedir coisas que seja possível ser feita. Senão as pessoas ficam desestimuladas, porque elas não estão conseguindo atender aquilo que o seu líder está pedindo. Você desestimula as pessoas. Então, assim, toma cuidado naquilo que você pede, né? Peça o que as pessoas possam fazer. E aqui a gente vê também, né? As pessoas têm que estar. Você tem que ter certeza que as pessoas estejam ouvindo aquilo que você está dizendo. Existem vários métodos para isso, tá? Mas uma comunicação bem feita, seguindo tudo aquilo que nós já falamos, tá? Você utilizando a visualização, você fazendo tudo isso, com certeza essas pessoas estão te ouvindo. Basta você seguir todas as outras partes, né? Você visualizar, você se identificar, você então assim, você fazendo tudo isso, as pessoas estão te ouvindo e você está se comunicando bem. Bom, com isso nós encerramos a parte de comunicação, tá? É muito importante para a liderança. Uma liderança que não se comunica bem, ela é fadada a ter mal entendidos. Então fica muito complicado, sempre vai ter uma situação difícil de ser resolvida. Pessoas que estão insatisfeitas porque entendeu uma coisa, você falou de um jeito, onde magoou, onde fez. Então, assim, a clareza na hora de você falar é importante. Não deixa subentendidos. Uma liderança tem que falar claro, tá? Esse negócio de falar, mas eu disse, eu pensei que você entendeu, assim, isso não quer dizer que a pessoa tenha entendido. Tá? Então, assim, seja o mais claro possível. Não fale ou faça uma reunião com com letras miúdas, tá? Como se fosse um contrato, tá? Seja claro. Tá? Se você quer dizer algo a alguém, diga algo a alguém, tá? Seja claro e específico. Se você tiver que falar sobre um problema pessoal de alguém da sua equipe, chame a pessoa no particular. Então, você não tem que ficar falando tentando alcançar uma pessoa para o grupo todo, gente. É muito chato isso. As outras pessoas que não têm nada a ver com isso vai falar, meu, mas de onde que está falando isso? Por que está falando isso? Pô, eu não estou entendendo. Então, assim, se você tem algo a dizer para alguém, fale com alguém. Tá? Você é líder, você tem liberdade, você tem. Olha o que nós estamos falando aqui, hein? Você tem liberdade, você tem intimidade, você tem. As pessoas estão lá, você está falando de uma forma clara, não vai haver mal entendido. Tá? Então, assim, para de querer ficar dando recados. Tá? Não é, essa é uma comunicação que não é boa. Tá? Nem todo mundo pode entender da forma que você quer que ela entenda. Então, se é algo específico para alguém, chama esse alguém. Tá? Vai falar, Fulano, depois que acabar a reunião, podemos conversar, eu e você? Tá? E você fala para a pessoa diretamente. Tá? Você é líder, tem essa responsabilidade. Tá? Agora, nada de ficar dando indiretas. Tá? Isso é coisa feia, não é coisa legal. A liderança é clara e objetiva. As pessoas vão te respeitar desta forma. Tá? Tem que falar alguma coisa? Fale para mim. Tá? Eu acho que fica mais claro. E você para de ficar colocando coisa nas outras pessoas que não tem nada a ver e nem sabem do que você está falando. Tá? Então, encerra, é claro.
Se você tem algo a falar, chama alguém e fala diretamente para a pessoa. Amém? Terminamos a parte de comunicação. Então, nós já falamos sobre a influência, a importância de ser influente, a importância agora de ser comunicativo. Se você linkar, se você juntar todas as aula 2, aula 3, aula 1 que a pastora deu, tá? Se você juntar todas elas, você estará caminhando para uma comunicação e uma influência na sua turma, no seu ministério. Tá? Você está começando a se instruir para você falar de uma forma clara, eficaz, tá? E a sua influência vai fazer com que isto seja interpretado da maneira correta e os resultados serão muito positivos. Dessa maneira que nós acreditamos. Então, até a próxima aula e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém e graças a Deus.